Hoje a Gibson, a Fender, elas são fábricas que elas têm tudo padronizado. Mas se você voltar lá para os anos 50, não era assim. Era tudo... Já teve gente que se ofendeu quando eu falei isso. Mas era feito nas coxas. Fala galera, estamos aqui com o Érico Malagoli, o cara que dá pau em Fender. Malagoli, se não me engano, é a maior marca da América Latina, né? De captadores. Sim, captadores. Orgulho nacional aí, tem a linha diversa, desde uma linha mais custo-benefício até uma linha mais custo-própria, né? Mais profissional. E é uma empresa que eu achava que tinha surgido nos anos 90, mas pesquisando melhor, descobri que é lá dos anos 60, né? Sim. Muita gente tem essa impressão de que surgiu mais no final dos anos 90 e tal, que foi, acho que quando a gente começou a aparecer mais por conta de redes sociais. Nessa época não tinha as redes sociais, mas começou com os fóruns, né? Os fóruns de internet, que eu ia lá, ficava conversando com o pessoal e tal. Mas realmente ela tem um início e a fundação da empresa foi em 65. Mas ela já existia um pouquinho antes disso. A Malagoli surgiu a partir de uma marcenaria, é verdade? Exato. Que meu avô tinha uma marcenaria aqui na Pompeia. O bairro aqui da Pompeia é bem emblemático para o rock nacional, aquele rock antigo, né? Então tinha muitas bandas aqui. Os Mutantes eram daqui da região, os Incríveis, Made in Brasil, só para citar algumas assim. E tinham várias bandas menores. Então meu pai conta que você andava aqui pela rua, pela região, você ia ouvindo os ensaios, né? Cada garagem praticamente tinha uma banda. E, nos anos 60, o acesso a instrumentos musicais era muito difícil. Né? Importação nem se fala, né? Só contrabando. Exato, era fogo. E ficava caro, né? E eles não tinham condições financeiras e justamente gostariam de tocar, de ter uma guitarra. Existiam opções nacionais, tipo Giannini, Tonante, mas também eram caras para quem não tinha muitas condições, né? E daí eles decidiram fabricar a guitarra na marcenaria do meu avô. Ah, bacana. E o começo foi assim, fabricando e trocando a guitarra por outras coisas. Vocês tinham a linha de guitarra, aí vocês tinham um fabricante de captadores que fornecia para você, né? Exato. Aí esse fabricante fornecia para todo mundo, começou a ter problema de abastecimento e aí que vocês começaram a fazer exatamente seus próprios captadores. E aí você entrou no final dos anos 90? Eu já estava aqui meio que desde que eu nasci, assim, né? Meu pai já me colocou na empresa, mas assim, eu não fazia muita coisa aqui dentro, né? Fazia várias coisas, mas nada muito importante, né? Então eu ficava na produção, cortando fio, não enrolava bobina, né? Eu era moleque, então eu ficava mexendo, montando embalagem, né? Mas foi uma tática de já me colocar para ir pegando gosto pela coisa, né? Eu fui fazer faculdade, uma faculdade nada a ver, fiz arquitetura, me formei em arquitetura, mas nesse período que eu estava na faculdade eu comecei a pesquisar mais a parte dos captadores e foi aí que eu comecei a bobinar captador, mais por brincadeira, né? E aí a estratégia deu certo, eu peguei gosto pela coisa, né? Eu fui entrar daí nessa época que você falou. E aí quando você começou a atuar mais nessa parte de gestão, de marketing, foi que a Malagoli mudou de nome, né? Se não me engano era Sound, né? Isso aí. E aí passou a se chamar Malagoli e aí teve aquela guinada, né? Como é que foi esse processo, assim? Como é que você planejou e estrategizou, né? Sei que existe essa palavra, tudo isso. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos pedais, aqui no QR Code, você pode conhecer lá no nosso site www.tonic.com.br todos os nossos drives, overdrives, fuzz, distortion, high gain, preamps, tem tudo lá, beleza? Num preço super bacana. Usa o cupom VIPEMANUEL para você ter 5% de desconto. Agora a Tonic está com a super novidade. A gente era conhecido pelos drives e pedais analógicos, estamos lançando capturas com inteligência artificial para quad cortex,
Tonex, Valiton, Rotone, para todos os bolsos, para todos os gostos. Então, se você quer ter o timbre do seu guitarrista favorito em altíssima qualidade, altíssimo padrão, com bons preamps e afins, é isso aí, é Tony Inc. Falou? Valeu! A ideia foi justamente querer ter uma linha de produtos mais comparável aos gringos, que sempre foram reconhecidos, né, por qualidade. Então, a gente tinha como referência Seymour Duncan, DiMarzio, Fender, Gibson, né? E não tinha no Brasil naquela época alguma coisa assim, né? Hoje existem vários fabricantes, né, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos também aumentou isso, mas na época não tinha. E a gente, nos anos 90, a gente fornecia muito para as fábricas de guitarra. Então, quando teve essa abertura de importação, as fábricas de guitarra ou fecharam ou viraram importadores, né? Naquele primeiro momento. Então a gente parou de fornecer de uma hora para outra para os fabricantes. E até então, como você tinha que fornecer para um fabricante, a ideia do fabricante era comprar um produto, pagar o mínimo possível e comprar uma quantidade muito grande. Quando a gente não teve mais esse cliente, vamos dizer, né? Eu comecei a pensar, vamos inverter o jogo, então, já que a questão não é mais custo, vamos fabricar o melhor produto possível, né? E oferecer aqui no Brasil essa opção, um produto que seja mais próximo do americano em qualidade, mas que não tenha o custo que tem o americano, né? E no começo foi muito difícil, porque a ideia era fazer como qualquer outra empresa na época. Você desenvolver o produto, chegar para a loja compra e vende para o consumidor. E a gente fazendo propaganda nas revistas na época, né? Expo Music, que era a feira. Mas a maioria dos lojistas, eu não vou generalizar porque teve um ou outro que comprou ideia, mas a maioria não comprou ideia. Tipo, não, para que eu vou ter? E a ideia era assim, muitos falavam pra gente, por que eu vou vender um captador se eu tenho aqui um americano? Se o cara quiser, ele paga. E captador só troca quando queima, não tinha essa cultura da customização. A gente, por mais absurdo que isso pareça hoje, há 20 anos atrás tinha muita loja que pensava assim, o cara vai trocar o captador quando pifar. E captador demora para pifar, então para que o cara vai ter? Né? E foi muito difícil. Aí, entrando nos fóruns, né, conversando com o pessoal, eu comecei a vender. Por ser venda direta. O cara fazia um depósito, calculava o frete e mandava para a pessoa. E aí, a gente desenvolveu o nosso site para poder vender para os consumidores, porque a gente não tinha como. Isso na época que e-commerce era mato, né? Sim, a gente teve um dos primeiros, né, e-commerces assim, de instrumentos musicais. Tanto é que o nosso site é captadores.com.br. Na época que você... Muito raro você conseguir um tão genérico, né? Exato. E o que você entende que influencia no time do captador? Assim, porque eu vejo muitas marcas, principalmente as menores, né? O cara pega somente lá o valor de saída do captador, o material, e aí ele enrola lá com o material que ele acha que tem que ser e fala que aquilo é um clone do JB, da Gibson, PAF. E quais são os erros, né, que podem ser cometidos nesse processo de reengenharia? E o que influencia no time do captador? Uma boa essa pergunta aí. Eu acho que, na minha ideia, para você ter vamos usar o nome cópia, mas é meio complicado a gente falar cópia, né? Porque a gente, como fabricante, acaba meio que tendo um DNA do próprio fabricante, né? Então, mesmo que a gente faça... É tipo eu sempre comparo, um cozinheiro, um chefe de cozinha, né? O cara, de repente, vai fazer o mesmo prato usando o mesmo material, mas ele vai dar o toque dele. Não? É o mesmo prato, só que um pouquinho diferente, né? A gente acaba fazendo assim também. Na minha ideia, para você fazer um produto igual a um Gibson PAF, você tem que usar a mesma matéria-prima. Então, eu fui pesquisar isso, né? Cheguei a visitar uma fábrica, a Seymour Duncan. Na época, eu fui como um consumidor, né?
porque se eu chegasse lá e falasse que eu era um fabricante, né, não sei se eles iam me deixar entrar. E eu Acabei se nem tivesse aqui, né? Tivesse numa fresa, numa sala, sem mudar até hoje. como que é espionagem industrial, né? Daí eu fiquei bem atento a tudo lá, não tinha telefones tão bons, eu fui com uma câmerazinha digital, né? E fui pegando tudo que eu pude, né? Uma cybershot, né? Anunciou a idade aí, ó. Como que é? Aquela... Lembra que tinha TechPix, né? Sim. Pô, também se eu tivesse filmado com a TechPix, eu não ia ver nada depois, né? Para. Vamos falar de coisa boa agora. TechPix. Pô, agora a gente foi uns 20 anos atrás. Agora eu entreguei a minha. Agora sim, tamo junto. E... Então, eu visitei e tal, e eu fui descobrindo os fornecedores. Hoje isso está na internet, né? É sempre bom contextualizar, a gente está falando aí de 20 anos atrás. Então não tinha isso fácil na internet e não tinha isso no Brasil. Hoje você encontra essa matéria-prima. Mas o que é essa matéria-prima? É o fio, por exemplo, o mesmo fio que tem vernizes diferentes, né? Então você tem pelo menos uns 3 tipos aí de verniz diferentes, que é o fio ele cobre, mas ele tem uma cobertura em verniz que dá uma cor e dá uma característica diferente de timbre também. Até porque você pega um fio dos anos 50, não era tão eficiente quanto um fio, eletricamente falando, quanto um fio de hoje, né? Mas é importante, na minha ideia, usar o mesmo fio, porque esses defeitos fazem parte do timbre também, né? Então, se de repente você fizer exatamente o mesmo captador com um fio moderno, você vai ter um captador parecido, mas ele vai fugir um pouco justamente por essas questões, vamos chamar de defeitos, mas não é um defeito, é uma característica, né, do fio que, na verdade, influencia no timbre do captador. Então, saber, né, a saída do captador e o material não é necessariamente suficiente, né, porque é muito difícil você medir, por exemplo, a espessura desse cobre que ainda tem um número de voltas, né? Tem uma série de fatores, né? Então é perigoso comprar um clone de captador. Pode ser que o captador soe bem, né? Mas não necessariamente vai ser uma cópia. E eu vejo muitas marcas falando que clonaram e nunca tive nem acesso ao captador original, né? Então é uma coisa meio complicada. Falando um pouco assim de material, assim, qual a diferença genérica de timbre de uma Alnico 2 com a Alnico 5, por exemplo? Tem uma boa diferença. Daí o Alnico também é uma outra coisa. Além do fio, a resistência que você falou, que é a bitola, que é a espessura do fio, você tem o mesmo fio com os vernizes diferentes, você pode ter bitolas variadas também. Então são N tipos de fio, número de voltas, o tipo do bobinamento. Se você bobinar ele mais bagunçado, que é geralmente o que se faz com o bobinamento manual, vai dar uma diferença de timbre em relação à máquina, que envolve direitinho, né? Mas o ímã é um outro fator de influência. Você pega o Alnico 2 ou o Alnico 3, eram mais usados pela Gibson nos anos 50. Então, você vai fazer um PAF, se você vai usar um ímã mais moderno e um fio moderno, pronto, você já não tem um PAF. O Alnico 2 tende a ser mais médio, o Alnico 5 tende a ter mais agudo, mais brilho, uma clareza diferente, né? E mais força também. No Alnico 5 mesmo, a Gibson trabalhou com espessuras de fio, medidas diferentes de ímã, que também, com o passar do tempo, foi mudando a característica do captador. As pessoas hoje veem, hoje a Gibson, a Fender, elas são fábricas que elas têm tudo padronizado. Mas se você voltar lá para os anos 50, não era assim. Era tudo... Já teve gente que se ofendeu quando eu falei isso. Mas era feito nas coxas, porque era uma fábrica dos anos 50. Os caras não sabiam... Na época tudo era nas coxas. Exato. Tava todo mundo aprendendo ali, né? Tava aprendendo. E não sabia no que isso ia dar. Nunca ninguém lá na época imaginou que um dia as pessoas, 60 anos depois, 70 anos depois, iam estar fazendo releituras do que os caras estavam fazendo na época. Então os captadores saíam tudo diferente um do outro.
é que foi se padronizando como, o que é um PAF? Um PAF é um único 2 com esse fio e essa resistência, porque pegou uma guitarra de um guitarrista que ficou mais famoso, vamos pegar essa guitarra, esse aqui é o Santo Graal. Mas a Gibson mesmo foi mudando isso, porque, vamos lançar esse aqui, o Classic 57, é o PAF. Depois, vamos lançar o Burst Bucker, tem o 1, o 2 e o 3. Vamos lançar agora o 490. Nem a Gibson tem uma ideia exata do que era o padrão da época. Foram pegando, esse aqui é o PAF baseado nos anos 57, esse aqui é o que saiu na guitarra 59. Mas por quê? A diferença é pequena de um para o outro, mas existe uma diferença. Número de voltas, por exemplo, as máquinas iam enrolando pela volta, e o fio variava na espessura um pouco, porque o fabricante do fio também não tinha tanta padronização assim. Então, de repente, um captador com o mesmo número de voltas tinha uma resistência maior do que o outro. Então, a Gibson lançou mais recentemente o 57 e depois o 57 Plus, que era um overround, porque em algum momento alguém enrolou uma quantidade maior de fio e daí ficou mais quente. É uma coisa... E hoje a gente fica correndo atrás disso, né? A Fender era a mesma coisa também. Foi se padronizar lá pelos anos 60, ao meio dos anos 60, que os caras começaram a se preocupar com isso. A gente tem aí mais de 10 anos das coisas, e é justamente a época mais valorizada, né? Ao longo da história a gente viu que os captadores eles foram mudando muito, assim, né? Não só pelo controle técnico, mas a característica, né? O Super Distortion, quando surgiu, fez muita fama, talvez porque os amplificadores não tivessem tanto ganho naquela época, então é como se fosse um estágio a mais fora do amp, né? Às vezes se fazia isso com pedal, etc. E hoje em dia já se voltou mais para os captadores de baixo ganho. Na década de 90, início dos anos 2000, eram os de margem, né? Os de cerâmicos e tal. Como é que você vê, assim, né? Como que você destacaria, assim, quais os captadores que fizeram parte dessas mudanças, assim, junto com as mudanças culturais do rock, assim como a Marshall estava lá com o Jimi Hendrix e sei lá, o Dumble com o Steve Ray Vaughan, assim, quais os captadores que você enxerga que fizeram esses marcos históricos, assim, que são grandes referências? Bacana. Até porque muitos captadores, assim como eu falei das guitarras, eles ficaram relacionados com os guitarristas que usavam, né? Então, você pegar até os anos 70, você não tinha um fabricante de captador como peça de reposição. Você tinha a Gibson, que fabricava, a Fender e outros fabricantes que fabricavam guitarras contrabaixo, mas fabricavam os seus próprios captadores. Não tinha uma Seymour Duncan na época. A Seymour Duncan mesmo foi surgir, acho que em 76 ou 77, e um pouquinho antes a de Marshall com o Super Distortion, exatamente o que você falou. A Seymour Duncan até começou recuperando captadores da Fender e da Gibson. E tinha uma característica, a Seymour Duncan também, o Van Zandt, que também era uma fábrica bem pequenininha americana, os caras pegavam os captadores que já existiam e enrolavam com uma resistência um pouco maior também, para dar um pouco mais de gás. O Van Halen mesmo tinha, na primeira guitarra dele, um captador que era um PAF com uma resistência maior, que era 14K, quase o dobro dos 8K de um Gibson, né? Mas eu acho que o captador que fez a virada mesmo foi o Super Distortion. Os primeiros começaram a ser vendidos em 72. Você vê, antes da Seymour Duncan, de Marshall já tinha o Super Distortion. E meu pai comprou um Super Distortion no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, de alguém que viajou para os Estados Unidos. Meu pai tinha um amigo da Delvec, que ele viajava muito e trazia algumas coisas, então pedais, captador. Sempre que o cara ia viajar, meu pai falava, me traz isso, me traz aquilo, que era para fazer a engenharia reversa. E tanto isso é verdade que se você pegar o nosso padrão de cores é igual ao da de Marshall, os fios. Porque na época foi a referência nossa para fabricar os captadores. A gente desenvolveu já no começo dos anos 80 captadores cerâmicos com 14, 15K por causa do Super Distortion. Legal. Você falou da Dimasio, uma coisa interessante que eu percebo, assim, talvez seja impressão, que a Dimasio, ela tem
uma altura um pouco mais baixa do que o Seymour Duncan, do que o Gibson. A altura física do captador? E também às vezes tem o parafuso Parafuso-A, e tal. Como é que você distingue assim, a identidade de cada marca? Assim, né? O que você vê assim e fala, não, esse aqui é um Seymour Duncan, esse aqui é um Dimars, esse aqui é um Gibson. Assim, como é que você caracteriza a identidade de cada uma dessas marcas e a sua também, né? Sim. A Seymour Duncan, eu acho que ela ficou... Um captador da Seymour Duncan, que eu acho que também foi um divisor aí, é o JB, que é um captador que foi desenvolvido primeiro, um captador igualzinho ao JB, pela Gibson, para o Van Halen, em 1984. E depois, já logo na sequência, a Seymour Duncan já começou a oferecer o JB. Eu acho que tinha alguma coisa similar ao JB da própria Seymour Duncan, mas curiosamente eu não sei como que foi isso lá nos bastidores, quem que copiou quem, porque esse captador de 1984 do uma Kramer do Van Halen, que teve aquela turnê em 1984, ele era o JB. Tanto é que o nosso captador baseado no JB, na verdade, é baseado nesse captador, que é chamado de Custom 84, por causa do nome, que era o 84T da Gibson, né? Eu acho que a Seymour Duncan, ela tem uma linha gigantesca, de longe a empresa que mais diversificou a linha de captadores, né? Eu acho que eles são bem conhecidos, na minha opinião, tanto é que é o captador mais vendido deles, pelo JB 59, que é uma opção muito versátil, né? Vários guitarristas usam. A Dimarzio, eu vejo... e a Seymour Duncan também foi uma pioneira também a lançar os Hot Rails, né? Que é uma coisa mais anos aí 80, 90, que é muito bacana, né? A famosa lá com Iron Maiden, né? Sim, que era a opção do cara ter um captador de ganho alto numa Strato, né? Então acho que esse é um captador que a gente tem que ressaltar. Tem outros, tipo do Slash, mas o do Slash era um ganho mais baixo. Um ganho baixo, e baseado num Gibson. Porque o Slash, na verdade, quando ele fez aquela guitarra dele, quando ele comprou aquela guitarra, que já estava com o Seymour Duncan, não é que ele escolheu, mas a ideia era uma réplica de uma Gibson. Então o captador do Slash nada mais é do que uma releitura também no captador da Gibson, né? De ganho mais baixo. A Dimarzio eu vejo como uma empresa mais focada para um timbre mais moderno, assim. Usa muito imã cerâmico. Eles têm um monte de coisa que eles fazem de outros fabricantes, a gente também usa, mas eu vejo eles usando muito de não ser tão certinho. Então você pega bobinas assimétricas, parafuso Allen, imã cerâmico. A Dimarzio parece que ela sempre foi... não, eu quero fazer uma coisa diferente, a impressão que eu tenho, né? A Seymour Duncan fez algo diferente, mas o visual do JB é o mesmo visual de um humbucker tradicional, usa o Nico também. A MG, eu acho que foi um divisor de águas, pelo menos deu início assim, a uma vertente, né, que muitos guitarristas do metal se encontraram, né? E você vê que é uma referência para esse estilo até hoje, né? Os caras, a MG é um dos fabricantes que mais produz captadores. Os caras têm turnos na fábrica. E um dia hoje o que mais vendido é o 85 e 81, que é o tradicional. Para vários guitarristas, né? Zakk Wylde, você vai lá, os caras têm e ficou muito na cara, né? Para determinados estilos musicais, usar o IMG. O cara nem se pergunta. É uma coisa... Os caras, por anos, nadaram de braçada sozinhos aí, sem muita concorrência. Agora eles têm a Fishman, né? Tem a captador, né? A Fishman com o Fluence, né? Que é um pouquinho diferente, né? O conceito do Fluence é uma coisa totalmente fora da casinha, porque não tem bobina. Uma bobina... é uma impressa, uma coisa doida.
Mas você vê que a própria Summer Duncan tem os Blackout, que é uma tentativa aí de concorrer com a MG, vende bem, tem os seus guitarristas também, mas, não dá nem para comparar a quantidade de MG que vende com os Blackout, né? A Gibson e a Fender são os reis, né? São os tradicionais. Tem Gibson mais moderna, mas eu acho que você ouve um som de Les Paul, você fala, mas isso aqui é um Gibson. Você pode até ir lá ver coisa. Quem que fabricou esse captador? Foi uma outra fábrica, mas foi baseado na Gibson, né? Se não tivesse existido o Satin Lover que desenvolveu o humbucker, a gente talvez nem tivesse esse tipo de produto para copiar, né? Existe uma mística grande, né? Você falou da Fender e alguns modelos da Fender, da Custom Shop, que eram enrolados pela Abigail, não sei o quê. O que você acha, assim, desse culto a esse tipo de equipamento, assim, se justifica? Por que você acha que existe essa mística, assim? É interessante, porque a gente vai entrar nisso, é o que você falou, é mística mesmo. Aí a gente vai entrar em madeira, tudo acaba fazendo parte. Não que seja assim, mentira, não é. A madeira ela vai ter alguma influência, a Abigail ela era uma excelente profissional no que ela fazia e tal, mas se destacou porque deu muita ênfase, talvez do que o necessário, né? A Abigail ela ficou conhecida porque enrolava os captadores do Hendrix, né? Não quer dizer que só ela enrolava os captadores, mas aí ficou aquela coisa, né? Essa aqui e tal. Mas é uma coisa interessante, porque você vai falar, poxa, o que ela faz não influenciava? Influenciava, porque quando a gente fala uma pessoa como a Abigail, que enrolava manualmente os captadores, uma outra pessoa da mesma fábrica poderia não fazer um captador igualzinho dela. E talvez fosse uma forma, quase que uma padronização, né? Embora ela poderia fazer um captador diferente um do outro, ela teria mais condições de manter aquilo do que um outro profissional. Então, justifica, mas é mais do que... talvez assim, de cada, sei lá, 100 pessoas, quantos iam perceber a diferença sonora de um captador enrolado pela Abigail e o outro enrolado pela senhora do lado, entendeu? Mas os dela ficaram mais famosos, tinha até assinatura, né? Todos os Custom 69 saíam com a assinatura dela, né? As iniciais. Na madeira, você vê que é a mesma coisa. A gente aqui no Brasil tem, eu sempre comento isso, olha a diversidade que a gente tem de matéria-prima em tudo, mas falar em madeira, a gente vende madeira para os Estados Unidos. E lá, as primeiras guitarras saíram com uma madeira que foi escolhida por ser mais prática, tá mais na mão, né? Ou por algumas questões mecânicas, estruturais e tal. E aquilo ficou a referência, mas não quer dizer que é a melhor madeira que existe no mundo, mas para aquela guitarra é a referência. Então, se você quer fabricar uma guitarra igual uma Fender em Alder, eu vou falar a mesma coisa da matéria-prima dos captadores. É legal ter uma guitarra com corpo em Alder, por exemplo, mas não quer dizer que você não possa fabricar uma guitarra com outra madeira e de repente uma sonoridade super parecida. Ainda mais se você usar os captadores, que na minha opinião acabam influenciando mais no timbre do que a própria madeira, né? Você acha então que o captador influencia mais no timbre do que a madeira? Com certeza. E qual que é o limite, assim, da capacidade de influência da madeira? Assim, é verdade essa história de que um captador ativo não faz diferença se é um cabo de vassoura, se é um mogno? Qual o limite, assim, do... No caso de um captador ativo, eu acho que vai influenciar menos ainda, né? Justamente... Porque tem um pré, um pré. Então, o timbre está vindo dali. Equalização bem impregnante, né? Exato. Então, é real isso. Mas é real também que há alguma influência lá. A madeira do corpo, a madeira do braço, que em alguns casos eu acho que pode até influenciar mais a escala do que a própria madeira do corpo. Mas tem um vídeo de um cara que, foi muito foda isso. Porque eu via o pessoal discutindo. Alder, Ash, Mogno, sei lá, Pinho. E teve um cara que... Você chegou a ver esse vídeo, um americano, que o cara pegou a guitarra e falou, vamos ver o que está influenciando aqui. E o cara foi
descartando as coisas. E o último passo, o cara pegou 2 bancadas, né? E numa bancada ele botou uma ponte, acho que era uma Telecaster, só prendeu a ponte. E na outra ele colocou as tarraxas, né? E ele manteve a distância entre as bancadas, né, entre a ponte, exatamente levando em conta a escala da guitarra, né? Isso é certo, né? Tá certinho. Mas não tinha nada no corpo. Era só 2 pedaços, né, 2 bancadas e com as cordas esticadas no ar. É uma air guitar, assim. E o cara tocando, se você não olhar, você fala, o cara tá com uma Telecaster. Eu acho que é uma ponte Telecaster, não lembro muito bem. Mas é um som de guitarra. Não tinha uma coisa assim, ah, não, isso aí tá soando como um outro instrumento. Uma harpa, não sei lá. Não, era som de guitarra. Então, a conclusão é que você mantendo as distâncias certas, a afinação, as cordas de guitarra e o captador, você tem um som de guitarra. Agora, você vai ter alguma influência de madeira, mas isso, você fala, já conversei com pessoas assim, tem alguma influência? Ah, tá vendo? Mas será que você vai perceber essa influência? Tipo, no gráfico lá, de repente você vê lá, opa, saiu aqui uma linha aqui do gráfico, mostrou uma influência maior. Mas quantas pessoas vão perceber isso? Principalmente você vai jogar no ampli, o cabo, o pedal. Eu vi um vídeo que viralizou na internet que eu acho que é de um mau caratismo intelectual enorme, que foi aquele que o cara bate com um martelo, microfonando a guitarra através de um microfone externo, e ele fala que aquilo comprova a diferença da madeira no som da guitarra, porque ele está batendo o martelo sendo captado. Você não viu isso? Não pega o corpo da guitarra e fala, esse aqui é alda, aí ele bate, toque, toque. Olha o som, agora é mogno, toque, toque, olha o som, toque. Mas assim, não tinha captador na guitarra, era um microfone. Então assim, falta às vezes um pouco de empirismo assim, né? Na busca por esses testes, e às vezes esses mitos ficam... Justamente por ter os mitos, tem um mito original, daí a pessoa que de repente quer fazer aquilo ser mais válido, ela vai fazer uma coisa diferente, o cara que vai ser contra também. Mas realmente um resultado técnico, existem alguns estudos, mas para quem está cético, ele vai falar, não, mas ele vai achar alguma coisa no estudo. Ah, não, mas isso aí o cara não usou X, que corda? Ah, não, com corda 0,10, não sabe. Agora sim, isso tudo é sempre bom, eu faço essa... No caso de um instrumento acústico, daí eu acho que a coisa já muda completamente. Eu não sei se chega nesse ponto, mas meu pai conta dele visitando a Del Vecchio. Tinha um senhor, não me lembro o nome dele, mas meu pai sempre conta essa história. Que o cara pegava, era o chefe da produção de violão. Então ele pegava um violão lá, ele batia, né? Então ele ouvia, no ouvido dele ele tinha uma afinação, um timbre que deveria sair lá. Então ele pegava, mandava, mas o instrumento ainda não estava pronto. Então ele mandava lá, chamava um cara da produção, falava, cavoca mais aqui, né? Ia mexendo, e daí ele, quer dizer, um corte no instrumento acústico já mudava completamente. E daí sim, eu acho que pegando no caso do instrumento acústico, eu acho que a madeira vai influenciar, o neck, como foi montado, daí eu acho que esse papo de bar, assim, de influência, a coisa já vai para um outro lado. Agora, na guitarra maciça, que você corta ela, você tem uma madeira lá, de repente, talvez muitas emendas possam influenciar, porque para você colar um pedaço de madeira em outro, você vai ter que pôr cola. Só que daí você pega uma Fender, já vi vários vídeos na internet, já conversei com o Tier, o cara fala, eu peguei uma Fender com trocentas emendas. E era uma Fender. Que, teoricamente, o cara vai falar, nossa, som de Fender. Então é foda. Você acha que, então, nesse meio do caminho aí, uma Gibson com alívio de peso vai soar diferente de uma Gibson Massey? Eu acho que sim. Porque ela é um meio do caminho aí, né? Entre uma guitarra acústica e uma... Eu acho que alguma diferença vai dar, a gente falou assim desses padrões de construção e tal.
E dentro dessa mística aí desses captadores antigos, da Gibson, da Fender, se criaram várias marcas como Lindfrale, Lola, a própria Suhr. O que você acha que diferencia, assim, e o que o cliente tem que ver se ele está comprando de fato um captador de boutique, assim? Ou se ele não está comprando uma historinha, sabe? Sim. Eu acho que todos esses que você falou, eles compram a mesma matéria-prima que a gente também compra. Tipo, não tem muitos fabricantes de fio. Esse fio de bobina que eu falei, que é igual aos anos 50 e tal, isso não serve para mais nada, além de fabricação de captador, sabia? Porque se o cara vai... Uma é que é um fio mais caro, justamente porque tem uma produção menor, né? O cara vai fazer qualquer equipamento eletrônico, não tem por que usar esse fio. Então, quem vai usar são os fabricantes de captadores. Mas assim, existe uma demanda para isso, né? Então, são fabricantes no mundo inteiro, né? Muitas marcas nem são conhecidas aqui no Brasil, mas tem fabricante de captador na Itália, na Alemanha, né? Os Estados Unidos tem vários, aqui no Brasil tem vários. Então, assim, todo esse pessoal que se propõe a fabricar um produto de boutique, necessariamente vai usar essa matéria-prima. Então, todo mundo está meio nivelado. Você está começando, todo mundo, não tem alguém que esteja na vantagem. A nossa desvantagem no Brasil é que a gente vai pagar mais caro. Importação, tudo. Mas hoje o mercado tem acesso a isso, né? Então, você pode comprar o mesmo fio, o mesmo imã, pensando num captador extrato. O que vai diferenciar daí? Tem uns que vão enrolar a máquina, outros vão enrolar manualmente. Esses fabricantes que você falou, Lindfrale, Nomar, Van Zandt, esses fazem tudo manualmente. Então, aí você vai diferenciar dos que usam máquina, porque por mais que a máquina vai simular, se você for, sei lá, muito entusiasta, se quiser a coisa o mais próxima possível, é importante que seja feito como era feito antigamente. No caso, um captador de extrato, a gente falou da Abigail aqui enrolando a mão. Então, aí você tem uma diferença. Só que entre esses fabricantes vão haver diferenças de bobinamento, de pessoas. Se dentro da mesma fábrica já tem, imagina fabricantes, né? Então, eu acho que aí vai ter o que eu comentei lá atrás do DNA, e que você falou também, o que diferenciaria uma fábrica da outra e tal. Cada um vai ter um jeito de fazer, que vai variar um pouquinho, mas vai ter alguma influência. Se a matéria-prima, a montagem é meio igual, você não vai fazer um single diferente, senão nem vai entrar de outra medida, senão você não vai nem poder vender para o cara que tem uma extrata. Então todo mundo vai pegar, vai fazer a mesma medida, vai comprar uma matéria-prima, e esses que enrolarem manualmente cada um vão ter um jeito de enrolar. Talvez vão enrolar com uma velocidade um pouco maior do que a outra, vai tensionar o fio um pouco mais, vai tensionar um pouco mais do que o outro. Então pode ter uma diferença pequena, mas no final vai ser uma característica, né? Então você vai ver, esse cara tem essa pegada, o outro tem uma pegada. O Van Zandt, por exemplo, a gente chegou a vender os Van Zandt aqui no Brasil. Então eu tive bastante contato com o pessoal lá. Para mim tinha duas características. Os captadores dele eram mais quentes, ele punha uma resistência um pouquinho maior, e tinha muito cheiro de cigarro, porque acho que a pessoa que enrolava, cara, ela devia fumar pra caramba. Se abria a caixa, cara, acho que impregnava na espuminha, né? Se abria, tinha um cheiro de cigarro guardado, assim, cara. Mas isso não influenciava no timbre, eu acho. Nessa coisa de comprar, assim, quando a gente pega um amplificador, por exemplo, de muitos anos, depois de um tempo, os capacitores eles vão perdendo o valor, perdendo algumas propriedades. Isso vai mudando o timbre, e às vezes algum técnico passa por um problema de consertar, né, e trocar esses capacitores antigos, e o dono estranhar, né, o timbre, né? Porque ele estava acostumado com o timbre do esquema elétrico errado, né? Sim. E aí você coloca componentes de qualidade mais recentes, com precisão, e ele estranha. No caso dos captadores, assim, né? Essa coisa de copiar captadores antigos, quais as propriedades que os captadores vão perdendo? Quais os cuidados tem que ter ao longo do tempo, assim, para o captador soar como ele deveria e não como a gente se acostumou a ele meio capenga, assim? Suas perguntas são ótimas, cara. Falando sério, eu não tô puxando o saco, não. Tem muita pergunta que nem nunca tinha me feito. E isso é interessante. Se você pegar as Fenders
mais antigas, a gente chegou a ser assistência técnica de captador Fender e Gibson. Então, eu peguei muito extrato que vinha aqui estragado. Visualmente o captador estava ok. Você ia tirar a bobina, tinha acontecido um problema, podia ser outro caso, mas muitos tinham esse problema, que você pega os ímãs, né, do captador, o fio estava exatamente direto em cima do ímã. E com o passar dos anos, suor, mudança de temperatura, e começava a oxidar essa interação do fio com o ímã. E em algum momento rompia e matava o captador, né? Estava em curto, né? Porque daí ele rompia justamente o verniz, né? Ele dava curto com o ímã lá. Ou, às vezes, uma espira com outra, uma parte do fio com outra, tal. O verniz é que faz a proteção para ele funcionar corretamente, e quando você faz esse enrolar e reenrolar, às vezes ele... Isso. Parte do transformador também tem isso. Também tem isso. Porque é justamente isso, você vai ter um monte de espira, mas elas não estão em contato, o verniz está isolando, né? E a gente voltando para a produção dos anos 50, 60, os caras não estavam muito preocupados, nem sabia, acho que isso ia acontecendo 70 anos depois, né? Tem muito Fender funcionando, né? Mas isso, eu não sei se de repente, antes de romper, se de repente esse verniz um pouco enfraquecido, se não podia dar alguma diferença de timbre, que de repente você enrola com fio zerado, mesmo você usando o mesmo fio, se de repente possa ter alguma influência. Pode ser. Ou de repente, porque, de novo, o bobinamento manual foi enrolado pela Abigail, e aqui foi enrolado pela Vera, que é a nossa Abigail aqui, né? Elas não vai sair exatamente igual. Então, se a gente enrolar um captador desses, deu pau lá num Fender da Abigail, a gente vem e enrola com o mesmo fio aqui na nossa empresa, vai soar igual. Mas se de repente o cara tacar num gráfico ou tiver um ouvido muito foda, o cara vai falar, não vai dar a diferença que você está falando do amplificador. Acho que ele é uma diferença muito mais notável. No caso do bobinamento, eu acho que vai ser uma diferença muito pequena, que o cara provavelmente não vai perceber. Mas o ímã pode dar uma diferença boa. Então, quando acontecia das pessoas trazerem, agora a gente não faz mais essa assistência técnica, mas acontecia das pessoas trazerem o captador, é que eu perguntava, você quer que reimante? Porque se eu reimantar, vai mudar o captador. O captador às vezes estava muito fraco, mas às vezes o cara gosta disso. Mas e tinha cara até falava, não dá para aumentar o ganho sem mudar o timbre, não. Porque se eu colocar mais resistência, vai mudar o timbre. E se eu magnetizar o teu ímã, vai mudar o ganho, mas vai mudar o timbre, vai ficar com mais agudos, vai mudar completamente. Então, assim, se o cara quer aquele timbre, só com mais ganho, talvez seja melhor ele investir numa outra coisa. Um booster, sei lá, alguma coisa assim. Porque se mexer no captador, vai dar. Você falou essa coisa de aumentar o ganho, aumentar o brilho. Quando você aumenta a resistência para você aumentar essa saída, existe diferença na proporção de ganho das frequências? Ou ele acontece de maneira linear? Como é que... Não, tem. Justamente porque, veja, você tem um extrato aí de padrão, 6K. Se você quiser enrolar ele com 12, o dobro de resistência, você vai ter que necessariamente usar um fio mais fino, porque o espaço lá é limitado, você não pode fazer um captador maior. Então, para você pôr mais fio lá, né? Vai ter que dar mais voltas, então você vai ter que ter um fio mais fino. Isso já vai mudar, né? A betão-lifão vai você não tinha. Exato. E você vai ter mais resistência, quer dizer, você vai ter mais cobre. Então, a tendência desse captador é o timbre ficar mais grave e perder um pouco de agudos. Mesmo que você não mexa mais nada no captador, né? Agora, o ganho mesmo, a potência do captador vai ganhar um pouco, mas é pouco. Se a pessoa quer mais ganho só, eu gosto, eu não quero um captador mais gordo, eu quero um captador com mais volume. Às vezes é melhor reimantar, de repente. Vai mudar o timbre também, mas você vai ter mais aumento de potência do que mexendo na resistência.
Entendi. Vamos supor, pegar um humbucker, um Gibson lá. É mais fácil porque para você trocar, não troque em imã de captador extrato, que eu acabei de falar, é enrolado em cima do imã. Você mexer no imã, você vai, muito provavelmente você vai romper, então não mexe. Mas um captador humbucker como um Gibson, você pode de repente tirar o imã, que é uma barrinha que está entre os polos, um Alnico 2, e colocar um imã cerâmico lá. Pô, o captador vai ter muito mais ganho, mesmo sem mexer na resistência. Vai mudar o timbre também, mas vai ter mais ganho. Falando com alguns outros fabricantes, não vou falar nome para ninguém ser cancelado, o pessoal fala que fio de pano é frescura. Como é que você enxerga aí o papel do fio de pano no timbre? Ele influencia talvez um pouco, mas eu acho que ele tem... Se você pegar para trabalhar com fio de pano é um pouquinho mais complicado, né? Então tem muita gente que até fala do fio, é melhor trabalhar com fio emborrachado, porque é mais prático, né? Eu acho que você vai ter o fio emborrachado, ele tem um isolamento maior, né? E a diferença no timbre, eu acho que se tiver ela é pequena mesmo, eu acho. Mas eu não acho frescura pelo fato a questão da estética também, do visual, sabe? Tipo, é o preciosismo. Você tem o captador com carretel de fibra, o fio de pano. Você olha assim, é um Fender, é um captador original. Tipo ter um Fusca com a roda com a tira branca. Exato. Ele vai andar também e tal, mas dá um outro visual, né? Parece um produto mais original, digamos, né? E aí, falando um pouco da outra parte da elétrica da guitarra, né? Capacitor a óleo, treble bleed, assim... vale a pena? É frescura também? Como é que você vê a importância da elétrica da guitarra nesse conjunto de timbre? Eu acho bem bacana. Importante você pegar as referências. Tipo, todo capacitor vai ter influência também no timbre. Olha quanta coisa, né? Para de repente você falar, na madeira que muda tudo. Então você tem o capacitor, você tem os potenciômetros. Mas às vezes... é mais importante você pegar o componente de boa qualidade ou testar o componente, porque a gente já viu vários casos de um potenciômetro de 500K. Hoje mesmo eu estava conversando com um cara, eu falei, mede esses potenciômetros, porque eu estou achando estranho. E o potenciômetro, o cara mediu, pediu para um luthier medir. O potenciômetro de 500K não tinha 500K, tinha 300 e pouco. Quer dizer, o cara podia colocar captador, capacitor, um monte de coisa, e de repente o problema era o potenciômetro, que se dizia 500K, mas ele se reconhecia como 300. Eu ia fazer um caso, mas não posso. Deixa pra lá. Agora, o treble bleed... O treble bleed eu acho que é uma... Você pensou, eu pensei, o pessoal vai pensar. Fica aí jogado pro ar. O treble bleed eu acho que é uma customização barata, fácil de fazer, que eu acho que é importante, principalmente para um extrato, assim. A questão de você perder menos agudos, eu acho que é legal. Tipo, com o potenciômetro tudo aberto não vai dar diferença, mas se a pessoa for mexer no potenciômetro do volume, eu acho que é bacana fazer. Assim, fazendo um chute em termos de percentual, assim, porque a diferença de preço de um capacitor a óleo desses mais gourmetizados é bem maior do que um Epicus ou um capacitor cerâmico, assim, né? Em termos de percentual de diferença no timbre, assim. Você falou que o captador influencia muito mais que a madeira, assim. Quanto vale investir a mais nesse upgrade? Eu vou falar bem sincero, assim. É aquela coisa, vai dar alguma diferença, mas é uma diferença também pequena. Não vai ser uma diferença gigantesca. Justifica pagar mais caro? Eu acho que é questão do bolso e o quanto preciosista a pessoa é, né? Eu acho que eu não pagaria tanto. De repente pegar algum capacitor bacana, de boa qualidade, e de repente for uma diferença gigantesca, eu não pagaria isso.
essa diferença. Por exemplo, mas assim, vai dar diferença, tá? Eu brinco com o pessoal, você pega uma extrato, né, você muda a madeira da guitarra, vai. Você pegou aquela mesma guitarra, você trocou a madeira, trocou a ponte, trocou a elétrica. Você vai ter uma extrato diferente. Você manteve os captadores, trocou tudo. Se você trocar só a madeira, trocar só os capacitores, trocar só o potenciômetro, você vai tirar 200, colocar 1 mega, tudo vai dar diferença, mas vai continuar sendo variações de timbre numa extrato. Você vai ter vários timbres de extrato, mas extrato. Você pega essa mesma extrato, não muda nada, só tira esse captador da ponte, não vai nem mudar o escudo, e coloca um Hot Rails. Pode ser Semernanka, pode ser o nosso Hot Blade, pega um de margem equivalente, qualquer outro. Coloca lá. Você já não tem uma extrato com som de extrato. Você já tem uma extrato... Quase Les Paul, né? Mais Iron Maiden, assim. Quer dizer, aí você realmente, nesse sentido que eu falo, você transforma o timbre, você muda, você compensa. A minha guitarra tem uma tendência a ser mais magra, mais aguda. Você consegue compensar isso trocando um captador, deixar um timbre mais gordo. Então, eu acho que as influências vão ter aí com essas diferenças de material e tal, mas a mudança de timbre vai ser um captador. Mas também você vai precisar o captador vai ter essa importância no âmbito da guitarra. E o cabo que você está usando, o ampli que você está usando, o pedal, tudo isso vai ter que ser considerado também, né? Uma das marcas que eu vejo mais inovando assim, em termos de captação, apesar de eu não gostar tanto assim, do timbre, porque eu gosto desses tradicionais, é a PRS, que ela faz, enfim, diversos tipos de captadores diferentes. Qual é a marca que você admira, assim, que você vê como referência, que você recomendaria para as pessoas, pelo menos, conhecerem? Eu valorizo, todas essas marcas famosas eu valorizo. A PRS, ela tem até um formato diferente de captador, né? E é interessante que o captador da PRS ele é meio quadradinho e meio fosco. E a gente fosqueou nossos carretéis e o pessoal falou, teve muita gente que gostou e tem gente falando, nossa, mudou a qualidade, porque ficou fosco, né? E eu falo, gente, mas se você pega a PRS, você vai falar que o captador PRS mudou de qualidade porque eles usam carretel fosqueado, porque o carretel é quadrado, é um captador diferente, mas é o padrão dos caras, né? A Dimage, eu acho que eles trabalham com várias coisas assim que outros fabricantes não trabalham, então eu acho bacana. Foram pioneiros nessa coisa da captação como substituição, né? Eu gosto dos Bare Knuckle, que são captadores que têm um visual diferente. Eu acho que os caras colocaram isso, não só cores, né, mas fazer gravação nas capinhas. Eu acho que isso, para a questão visual, é bem bacana. São muito caros para a gente aqui no Brasil, porque são cotados em Libra, né? Então, É inglês. é inglês. Agora, se você pegar todos esses de boutique, daí coloca a Sur no meio, eles não... Veja, gente, não respeito todos esses fabricantes, mas eles realmente, igual você colocou a PRS, eles não estão inovando em nada. Eles estão fabricando captadores baseados no que já existiam. Tem um ou outro modelo no Lovar que é diferente e tal, mas será que chega a ser uma grande novidade? Foi arroz muito bem feito. Exato. Um alho de qualidade. Exato. É o restaurante que você vai comer, você vai falar, você vai sair satisfeito, é o que você quer comer, é o que você está procurando, mas muito bom. Mas assim, em questão de empresa para levar em ponta como referência, daí eu acho que eu falaria da Semernanka, pelo fato que eles têm o produto Custom Shop, que são os Antiquity, né? Eles têm os ativos para concorrer com o EMG, eles têm os captadores feitos na Coreia, na China, que é para ter custo. Você vê, AliExpress, Semernanka vendendo a $40, não é um Semernanka americano. Alguém está fabricando isso na Ásia. Com ou sem aprovação da Semernanka, então tá lá, né?
Então, assim, não sei se a Semernanca não sabe que alguém está fabricando. Sai até escrito Made in USA. Eu visitei a fábrica, eu vi muita coisa lá. Então, assim, os caras têm uma linha gigantesca. Tem um monte de endorsers. E você entra no site dos caras, é até interessante como os caras, sendo uma fábrica maior, assim, não é uma fábrica gigantesca, mas uma fábrica que tem um tamanho, para uma fábrica de captador, eu acho que é a maior. Talvez não seja maior do que uma EMG, que produz mais. E nem maior do que uma empresa chinesa, que fabrica uma quantidade gigantesca. Mas se você pegar uma empresa americana, ela tem um tamanho bom, né? Até, de repente, dá para entender que talvez nem tudo seja fabricado lá mesmo, não sei, por conta do tamanho dela. Mas ela fabrica uma quantidade gigantesca de modelos. Então, eu acho interessante. Inovam em alguns modelos, tipo o Piraeus, que é aquele que tem... A gente mesmo chegou a fazer uma versão nossa aqui, que tem é um humbucker com uma bobina de P90 e tal. Então, eu acho que nesse sentido, como uma fábrica, alguns podem falar, mas atira para todo lado, mas está atirando e está funcionando, né? Qualquer guitarrista poderia ou baixista poderia se encontrar. Tem a linha de acústicos também, né? De captador de violão e tal. Estudando um pouco assim sobre o desenvolvimento de pedais, assim, eu percebi que uma das primeiras modificações que um handmade faz quando ele quer dar a identidade do pedal é mudar a cor. E eu vendo umas linhas especiais dos meus pedais, né, um preto e outro verde, tipo assim. Aí o cliente me pergunta, essa cor tem diferença no som? Obviamente que eu digo que não, porque tecnicamente os dois pedais são iguais, ficam no mesmo circuito, mas como a gente ouve muito mais com a cabeça do que com os ouvidos, essa concepção estética faz parte da percepção que o cliente tem como consumidor, né? Um amigo meu, o Tchê, ele fala que ele nunca entrega uma guitarra desafinada, porque senão o cliente fica procurando problema na guitarra dele. Então, assim, quando você vai conceber um produto, quais os cuidados que você tem para que essa subjetividade do cliente não afete a percepção deles sobre a performance do seu equipamento? Perfeito. Isso tem mesmo. Tanto é que para isso tem os testes cegos, né? E sempre dá umas coisas muito loucas em teste cego, não só de instrumentos. Você já viu um teste da Coca-Cola e da Pepsi? Isso aí foi feito um tempo atrás, que era assim. É bem isso que você falou. As pessoas, elas tinham os dois copos exatamente iguais, um com Pepsi e um com Coca. E as pessoas que não sabiam qual que era qual, tomavam os dois e tinham que dizer qual copo, um ou dois, tinha o conteúdo que mais tinha agradado. Incrivelmente, porque eu não gosto de Pepsi, a Pepsi ganhou. Mais pessoas gostaram da Pepsi do que da Coca no teste cego. E depois colocaram para as mesmas pessoas os mesmos copos identificados, Coca-Cola e Pepsi. Aí a Coca ganhou. Daí foram ver que o marketing da Coca, que está sempre relacionado com momentos de prazer, você pode ver, bons momentos, né? Com a família, com amigos, o cara tomando a Coca gelada no sol, assim. Aquilo Memória afetiva. É memória afetiva. Então aquilo faz você gostar daquele produto, porque não é só o produto, tá te relacionando, tá ligando uma coisa do teu cérebro relacionado ao prazer, ao bem-estar, que o produto te entrega, mas não é só o produto, é o que está escrito nele também. Então tem que ter essa questão, por exemplo, você fabricar um humbucker Gibson, baseado no Gibson, ou o captador extrato que a gente acabou de falar, com fio, em vez de um fio de pano, ter um fio emborrachado, cinza, o captador não ter os pomos aparentes, reto. O cara vai olhar aqui, ó, já não vai ter a cara de Fender. O Gibson, sem o Fender e os pinos, for tudo parafusoado, para o cara que gosta daquele timbre tradicional, talvez ele se sinta já
Provavelmente o timbre também não vai nem ser igual mesmo, porque você já está mudando os pomos e há uma diferença, né? Talvez nem tenha sido o melhor exemplo, mas no caso no Strapo, você mudar o fio ou alguns aspectos, realmente pode fazer o cara já meio que... O headstock da Fender, existe uma proteção aí de design, porque... Se você ver o headstock da Fender, você já tende a achar que é uma Fender e já te traz não só o som que você está tocando, mas também todos os guitarristas que fizeram a história da Strato, né? Você não está só com uma Strato, você está com um produto histórico que tem Hendrix, Clapton, Steve Ray Vaughan, os caras estão juntos lá, né? Então, realmente, quando a gente vai fabricar um produto que é para remeter a um determinado modelo, a gente procura fazer com não só o mesmo material, mas o mesmo visual. Você deve receber, mas eu também recebo muito. Chega às vezes molecada, me dá um pedal, não sei o quê. Como é que você escolhe, né, os endorses, as parcerias? Dá uma dica aí pra galera que quer ganhar pedal, quer ganhar captador. Como é que você faz essa seleção assim? Você sabe que a gente considera... A primeira coisa que eu comento com as pessoas, a gente não tem endorsers, assim. É que, às vezes, para ficar mais fácil de alguém entender, um parceiro pode falar, eu sou endorser. Porque às vezes é mais entendível que o guitarrista X está junto com a empresa, né? Mas a gente tem parceiros. São pessoas que usam o mesmo produto, né? Ninguém é pago. Isso é importante, porque o endorser, lá fora existe uma coisa bem certa. O endorser, ele recebe não só o produto, ele é pago pela empresa para o uso da imagem. Então você tem o Steve Vai, para a DiMaggio colocar no site, não é só dar captador para o cara. Tem um contrato de exclusividade do músico e também a empresa paga algo para poder usar a imagem. Então, nesses termos de endorsement, a gente não tem ninguém. A gente tem pessoas que a gente faz uma parceria. Então, um músico que tem uma rede social bacana, que é bem engajado, também não adianta comprar seguidor, porque você vai ver lá na foto do cara, o cara tem, sei lá, 100 mil seguidores, é a foto que ele posta tocando, o vídeo que posta tocando guitarra teve 100 visualizações. Quer dizer, o cara tem seguidor, mas não tem engajamento. Nem a mãe dele fez ele. Não é? Eu acho que a primeira coisa, antes de procurar uma parceria, que daí a gente pode fazer uma parceria, de repente uma troca de divulgação, um desconto no produto, ou até uma bonificação, de repente, a gente já teve, hoje está mais difícil, mas a gente já teve vários assim, investir no seu profissional, né? Ter uma rede social, nem se preocupa tanto com número de seguidores, mas sim com engajamento. Faz um vídeo bem bacana, divulga para os seus amigos. A hora que você tiver alguma coisa bacana para mostrar, aí você procura as empresas. Se você não tiver alguma coisa para mostrar, tá cheio de gente assim. Eu vou criar um canal no YouTube. Eu fiz ontem o Instagram. Eu quero ver se de repente posso fazer uma parceria. Você não vai conseguir parceria com ninguém. E nem contrato de endorser, muito menos. Então, a empresa vai olhar... não é uma ONG, é uma empresa. Então, a empresa vai olhar o que eu... Não é um presente, é uma troca. É uma troca, exato. Você vai ter que ter alguma coisa para entregar para a empresa, investir em você também. A hora que você tiver isso funcionando, daí você chega e fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que você acha? Pô, acho bacana. Ou então, nesse momento, que talvez ainda não, mas a gente está de olho em você, de repente você ganha uma divulgação da empresa, a empresa vai repostar os seus vídeos nos canais dela, que já é uma coisa bacana, de repente você pode ganhar alguma visibilidade aí, até ajudar no teu engajamento. Então, assim, resumindo, fortaleça o teu... E outra, treine, né? É importante
mesmo que você não tenha uma Fender, se de repente vou ver uma rede social, eu não estou vendo a marca da guitarra que o cara está usando, eu não estou vendo se o amplificador é Marshall, se o cara está usando equipamento de milhares de reais. Eu vou ver como que o cara toca e o que ele está entregando sonoramente. Se o cara, não sabe tocar, não adianta ele ter uma Fender, sei lá, pedais caríssimos, amplificadores. O cara gastou e não investiu no principal, porque o principal ainda é o guitarrista, né? Durante um tempo ficou muito em voga aquele sistema noiseless. E ele foi mudando a forma de se fazer ao longo do tempo, né? Você tem uma linha de captadores assim, né? Single coil. Qual a sua percepção sobre esse sistema? Você sabe que eu nunca gostei do noiseless, aquele noiseless padrão, tradicional, que é com os pomos, né? E noiseless, se for falar, ao pé da letra é um captador duplo, né? Porque é um captador que você entende que é um captador sem ruído. A gente faz captadores sem ruído que tem um timbre mais próximo num single também, mas não necessariamente tem o mesmo visual, com os pomos aparentes, né? A verdade chata, de repente, para alguns, é que o noiseless não vai ter exatamente o mesmo som de um single coil, porque para você cortar aquela frequência, aliás, para você cortar os ruídos, você vai cortar um pouco da frequência também. Você vai tirar um pouco do brilho do captador. E no final, você tem que estar... É uma troca também, né? Você tem que estar sabendo que você não vai ter ruído, mas você vai perder alguma coisa no timbre. Tem um preço de se pagar por isso. Tem um preço de se pagar. Tem noiseless que são mais próximos de um single do que outros. Tem os que não tem... É uma coisa, é um bicho completamente diferente. Mas assim, você sempre vai estar pagando alguma coisa. Eu acho que de repente, você pegar um single e você saber que a característica dele é ter ruído, talvez isso te incomode menos. É lógico que existem trabalhos em estúdio, ao vivo, de repente o cara vai falar, não, eu não quero o ruído. Então, de repente, você pode pegar um noiseless, colocar um potenciômetro maior para, de repente, abrir um pouco mais o timbre e tal. Mas já fique sabendo que não vai ser exatamente o mesmo timbre, né? Você está falando de alguma tecnologia específica? Assim, tem o Lay Sensor, né, que faz de uma forma, tem esse noiseless antigo da Fender, tem esses da Suhr que tem a bobina embutida. Você considera que todas essas tecnologias têm essa característica ou você está falando de alguma específica? Eu acho que todas vão ter, em maior ou menor grau, essa característica. Todas elas vão mudar um pouquinho, né? A própria blindagem que você faz no instrumento pode interferir um pouco. É uma opção, mas também não zera 100%, né? Eu vejo assim que a forma de você zerar total é você ter uma outra bobina, né? Mesmo que não seja uma bobina ativa, como esse sistema que você falou da Suhr, ou alguns noiseless que tem uma bobina sem imã embaixo e tal. Mas você sempre vai ter uma perdazinha. A gente mesmo está com um produto que a gente está desenvolvendo que vai usar um captador duplo também, mas vai ser um circuitinho. Ele vai compensar, é uma coisa mais moderna, mais tecnológica. Ele vai compensar uma perda colocando um pouco mais de agudo lá na frente do timbre. Agora, de repente, a gente nos testes está ótimo. Agora a gente tem que colocar isso na estrada para ver como que as pessoas vão perceber isso, né? Eu vi que esse sistema da Suhr não vingou muito aqui no Brasil, assim, eu não vejo muito. Eu já vi o Anselmo fazendo, não sei se você faz. A gente não faz. E por que você acha que... Porque a Suhr já vem de fábrica com esse sistema, assim, né? Por que você acha que talvez não tenha vingado tão bem, assim, que as pessoas não procurem isso? Será falta de conhecimento? Pode ser um pouco de falta de conhecimento, pode ser um pouco por causa do preço, né? Que tem um custo. E nada mais é do que uma dummy coil, assim, feita diferente, né? Mas é o conceito, né? De vez em quando vem um luthier em contato com a gente, ou guitarrista. Vocês fazem uma dummy coil para mim? A gente pode fazer. Que é uma bobina adicional para a pessoa colocar no circuito, né? É uma forma. Mas eu acho que
também tem uma questão de preço aí, viu? Eu não sei quanto tava custando aqui, mas não é barato, né? Não é barato, não. Você já fez pedal também, né, Malagoy? Fizemos, né? Lá atrás, né? Nos anos 80, a gente fez os pedais. O que ficou mais famoso é o ES3, tem até camiseta dele, que tem uma sirene. Esse negócio da sirene é muito engraçado, né? O pessoal fala, pô, uma sirene no pedal, né? Mas tinha wah-wah, tinha repetidor, distorção, tinha um monte de coisa. E funcionava. Estamos também falando numa época em que o mercado era fechado, né? Então, assim, já vi algumas pessoas mais jovens falando, quer dizer que na época o pessoal gostava do pedal sound mais do que o Crybaby. Hoje existem esses caras que de repente quer um som específico, Mutantes, ou sei lá, Mutantes com Rita Lee, gente, já fica um combo aí, mas Elis Regina, tinha um monte de gente que usava esses pedais e de repente o cara que quer, daí a gente vai entrar na mesma coisa de amplificador e captador. O cara de repente quer o mesmo som, então ele vai lá procurar o mesmo pedal da época, mas isso é uma coisa, um nicho brasileiro aqui, né? Poucos gringos tiveram acesso a esse pedal. Mas de repente o cara quer, não só de som, mas também de visual, o pedal tinha uma cor marcante, né? Marrom. Então muita gente procura hoje. Então você vai encontrar hoje um cara que prefere um pedal desse do que um pedal moderno. Mas é porque ficou como referência. E lá atrás, esses pedais eram uma das poucas opções que as pessoas tinham aqui no Brasil. Porque o cara não encontrava um similar americano na loja. Era um mercado fechado, né? Quem viveu essa época não reclama do mercado atual. Porque, você não conseguia comprar. Não só instrumento, mas era com tudo. Você não tinha carro, não tinha um Toyota, um Honda, um Renault. Você tinha as 4 marcas brasileiras. GM, Fiat, Volkswagen. As marcas que produziam aqui, né? Que produziam aqui. Então, era um mercado tão fechado que as pessoas consumiam aquilo porque elas não tinham opção. Só que depois ficou uma referência. Né? Eu conversei com o Mariucci, ele falou disso de uma forma bem interessante, assim, que talvez o conhecimento do heavy metal no Brasil só foi possível por conta da abertura do mercado. Faz sentido. Chegando os amps, as guitarras que era muito difícil, né? Até conteúdo era diferente. Sim. Meu pai... Revista, né? Revista disco. Trazer a revista de fora, né? Eu tinha que pedir para fazer. Meu pai conta uma história interessante, que é a primeira vez que eu ouvi o Rolling Stones, eu não sabia como que saía aquele som distorcido, né? Sabe como eles simulavam? Antes de pedal, como falando, né? Colocavam um celofane no meio das cordas, no braço, assim, para dar um som rachado. Então eles ficavam fazendo tentativa, né? Alguém deve ter feito, eu não sei lá quem que foi o primeiro, mas eles ficavam fazendo várias... passavam embaixo de todas as cordas e iam fazendo uma tentativa, 2 celofanes, para ver qual que som que ficava mais parecido. Maior gambiarra, né? Tipo, é uma falta total de recursos, né? É aquela história, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, né? Ainda essa dificuldade, junto com o amor pela música e a vontade de fazer acontecer, fez com que as coisas evoluírem e a Malagoy fosse o que é hoje, né? Não impediu a música brasileira de se desenvolver. Não só rock, mas como várias vertentes musicais, MPB. E é até engraçado, umas coisas tão Brasil, né? Que uma vez eu até fiz um vídeo disso. Teve um movimento no Brasil contra a guitarra elétrica. Sim, né? Os próprios artistas, né? Eles... se não me engano, acho que até o Chico Buarque, né? Antigamente ele criticava, né, as bandas que, como se isso fosse uma identidade nacional e tal. Falando assim de captador, a gente falou dos captadores icônicos e tudo. Qual o projeto de captador, assim, não necessariamente seu, pode ser qualquer um, que você acha que é muito subestimado, assim, que você acha que aquele captador tinha um potencial maior? A técnica é incrível, a ideia é maravilhosa, mas que o mercado não aderiu, assim. Cara,
Pode soar arrogante, mas eu vou falar do modelo nosso. A gente fez um captador que ele ainda está em linha, mas vai sair de linha. Não só porque ele tem uma procura menor, muito menor, mas porque ele usa um tipo de matéria-prima que está sendo disputada literalmente a tiro. Daqui a pouco vai, sei lá, não é impossível começar guerras por conta de matéria-prima, que é um NEO. É um captador que a gente fez, que é um humbucker com neodymium. E ele é diferente em tudo. É um humbucker, tamanho padrão, você substitui, mas ele é fechado, uma capa fechada. Internamente são lâminas, e em cada lâmina eu coloquei uma barra de neodymium. E são ímãs que ficam na lateral, não um imã central como de um humbucker normal, né? E esse captador, por o neodymium ser um imã tão forte, é incrivelmente forte. Você conhece o neodymium? De nome só. É muito usado em amplificador. Um telefone usa neodymium. Um imã bem pequenininho já resolve. E a gente colocou 2 barras. A capa é fechada para diminuir o campo mais... não necessariamente diminuir, mas fazer com que a lâmina fique fisicamente mais afastada das cordas, né? É um imã muito forte. Só que ao mesmo tempo tem uma definição e tem uma característica de agudos bem proeminente. Então lembra um captador em alnico. Só que o ganho é mais forte do que um captador cerâmico. A gente pode trabalhar com resistência menores a fim de dar também mais definição. Se a gente quiser deixar o captador com brilho, só que um pouquinho mais gordo, a gente trabalha na resistência. Então, é sensacional. É um captador que estaria numa pegada até de um ativo, no sentido de você ter ganho, mas não ter aquela característica de captador passivo de alto ganho, né? Ser um captador fechado ou saturado. É um outro animal muito legal que poderia agradar desde o cara que é um captador tradicional até o cara que é um captador para metal. Só que esse captador é mais caro. Até porque, lógico, usa neodymium, que é bem mais caro, mas também porque é um captador que tem uma produção menor e é mais trabalhoso de fazer esse captador, né? Ele sai fora da padronização de montagem de um captador tradicional. Só que é um captador que não teve tanta... Talvez a gente pudesse ter feito mais propaganda, mas não teve tanta procura no mercado. É um dos captadores que a gente menos vende. E, por outro lado, o neodymium é muito usado hoje, principalmente para vários ramos da indústria. Mas como estão projetando o uso cada vez maior de carros elétricos, ele é usado em motor elétrico. Então... vai ter uma escassez, né? Vai ter uma escassez. Um dos maiores produtores desse tipo de imã está na China. Aqui no Brasil também, né, terras raras, também tem alguma coisa, mas o fato é que tem uma questão aí geopolítica, o preço de vez em quando dele dispara. Então, assim, eu tenho um captador que já é caro, mais caro do que os outros, né, custa uns R$500, acho, o captador, 500 e pouco. Só que de vez em quando o imã vai com preço, ele dá uma flutuada, vai lá para cima, que se eu, naquele momento, já aconteceu, se eu estiver precisando comprar aquele imã, eu não posso comprar, porque fica inviável. É complicado se criar uma estratégia. É complicado. E como é um produto que não tem tanta procura, não faz sentido. Então, eu estou até para fazer isso num vídeo. Eu não comentei ainda isso no canal, mas eu vou comentar. Que a gente vai tirar de linha. Eu comprei um lote pequeno, que eu consegui negociar lá, que ainda com preço alto, mas razoável, ainda dá para trabalhar sem mexer no preço, mas a hora que eu fizer a hora que eu usar esses ímãs, eu vou tirar do mercado. E a hora que sair esse captador do mercado, já saiu ele em formato little, porque eu não tenho mais o imã. Os 7 cordas também já saiu no mercado. Eu tenho, era uma linha inteira. Eu tenho esse captador para violão, ainda tem no site, vai sair também. Esse lote pequeno que eu comprei é só para captador de guitarra, humbucker de 6 cordas. Então, os outros não vão voltar. E ainda, eu uso esse imã no El Inimigo, que é um outro captador nosso,
que mistura alnico, cerâmico e neodímio. Você usa cada polo em cada parte. Então, ele tem um alnico, daí tem uma barrinha de cerâmica e uma barrinha de neodímio. Eu vou tirar um componente, também vai sair Qual é a vantagem de você ter esse mix? Dá uma misturada mesmo, para dar uma bugada. O nome do captador é o inimigo, que tipo é para criar... É tipo para criar reiterismo esse captador. Quando eu coloquei, tem um amigo meu que inclusive foi o primeiro a testar, que ele tem um timbre único, né? Lá no final, você pegar a mesma bobina que ela tá com uma barrinha de cerâmico, ela também tá com imã de alnico. Mas tipo, a interpretação lá do sinal que vai passar pela bobina, ele tem duas variáveis. E ainda o neodímio estando tão forte, ele também vai ter alguma influência nesse alnico. E do outro lado, vai acontecer a mesma coisa só com o neodímio e com o alnico. Então, no final, você tem um timbre forte, mas aí não tão forte quanto um captador inteiramente neodímio. E então é uma característica única. Eu não sei explicar em palavras, mas é um captador diferente. É diferente de cerâmico, de alnico, mas é um captador para um ganho um pouquinho mais alto. Você falou uma coisa que me lembrou todas as outras entrevistas que eu já fiz, assim, que todo mundo do mundo do ramo handmade é extremamente apaixonado pelo que faz. E quando a gente vai desenvolver um produto, a gente tem que dosar esses dois lados da nossa personalidade, que é a parte criativa, é apaixonado pelo timbre, pela arte, etc. E essa parte empresarial, né, que é de você... Porque assim como para você deve ser, né, cada pedal para mim é como se fosse um pedaço de mim, um filho, né? Sim. Então você cortar aquele membro fora do corpo é sempre uma coisa dolorosa, mas é uma decisão que tem que ser feita pela perpetuação da empresa, né? Você investe tempo naquilo. Como é que você lida assim, né, com essa coisa de ser o artista e o dono da gravadora ao mesmo tempo? No caso desse, assim, tirar um produto de linha, você investiu tempo naquilo, né? O afeto também, né? Porque não é só... Muitas decisões que a gente toma não são decisões lógicas, não são decisões necessariamente lógicas, às vezes tem essa coisa do acreditar mesmo, né? Sim. Eu acho que no caso aí do Neo, vou te ser sincero, acho que me dói menos tirar em linha do que o fato de ter sido um produto que não se desenvolveu o que ele poderia, sabe? É uma coisa muito interessante. Hoje eu entendo mais essa coisa do produto conceito. Às vezes você vai numa feira do automóvel, eu via muito isso quando tinha as feiras de automóvel, que era um lugar onde você ia para ver as coisas. Eu digo automóvel porque é uma coisa que estava bem na cara, né? Então você chegava lá, você via um carro totalmente experimental. Aquele produto, se fosse lançado, não ia vender. Porque ninguém ia conseguir usar aquilo no dia a dia. Talvez vendesse para o cara que vai comissionar, ou o cara que vai andar de final de semana, mas não é um produto comercial. Mas daquilo, você talvez precise ter aquilo para testar, para você usar o aprendizado em outros produtos e, de repente, para vender. Aquilo chama atenção. É o flagship da empresa, né? Talvez o Neo tenha sido isso. Tenha me trazido consumidores do 84, por exemplo. Que o cara fala, puta, olha que legal o Neo. Mas não vou investir nisso, vou comprar o outro. Mas talvez esse captador tenha me trazido isso, sabe? Eu cheguei a vender ele nos Estados Unidos e na Amazon. Que eu falei, bom, se eu vou colocar lá, eu coloquei o HH, né, coloquei modelos que eram diferentes. Por que um americano ia comprar um captador baseado num Gibson ou num Seymour Duncan, né? Então eu falei, não faz sentido, vou colocar os nossos produtos mais diferentes. E o Neo ninguém comprou. Porque também nem lá teve alguém que falou no primeiro momento, olha, que produto diferente e tal, né? Mas teve um cara que comprou. E esse cara morava no Canadá. Ele comprou na Amazon, mandou entregar no Canadá. Depois eu vi que, poxa, que legal, foi quase uma comemoração minha, assim, olha, vendeu um Neo, né? Daí a pouco esse cara voltou e comprou mais 3.
Então isso para mim acabou aí, né? Eu não sei quem é o cara, porque não aparece para mim o nome do cara, eu não tenho nenhum contato, não tem como eu... Mas eu fiquei contente, porque eu pensei, se o cara comprou e depois ele voltou para comprar mais, Que é fulgador, né? ele gostou. Ou é um cara que tem uma produção pequena de instrumentos, ou de repente é para os instrumentos dele, mas aconteceu. Os outros depois ficaram mais semanas sem vender. E daí a Amazon começa a te cobrar a armazenagem maior, porque o produto está parado. Daí eu baixei o preço e daí acabou vendendo porque abaixou o preço. Mas esse cara foi interessante. Se você estiver assistindo, eu acho que nem americano, nem brasileiro ainda era, porque aparecia o apelido dele lá, né? Não tinha nem o nome. Era uma coisa, sei lá, para mim não devia ser brasileiro, deve ter sido algum canadense mesmo, ou um americano que morava. Alguns asiáticos, Mas esse foi o cara que mais me fez feliz aí. Que eu não sei quem é. Se você estiver assistindo isso, você que é canadense, manda depois um comentário. E se você também não é canadense, já testou, né? Comenta aí também, que é bacana. Beleza. E você falou do subestimado, né? Qual o captador que você acha que é o mais superestimado, assim? Você não entende por que faz tanto sucesso? Aí é complicado, né? O Noiseless. Os caras estão falando, o cara não gosta do Noiseless mesmo. Eu acho que tem vários guitarristas que usam, que são signature, inclusive, né? O Eric Metal tem. Jeff Beck, né? Tem também. Eu não sei o quanto eles realmente... Talvez pela questão do ruído mesmo, né? E tem esses caras também, eles tiram qualquer som também. Tem um poder de convencimento absurdo. Então, sei lá, talvez não seja uma coisa... Talvez se eles pudessem escolher um captador para ficar na vida, talvez não fosse o Noiseless, né? Mas na signature dele sai. Não sei. Mas talvez um outro também... E agora eu vou arrumar bastante encrenca, talvez. O Sustainer, que não é exatamente um captador, todo mundo pede. A gente já começou desenvolvimento N vezes, nunca foi para frente. Mas veja, e se você tem você é um Steve Vai, você é um cara foda. Você tem você vai tocar numa tour, você leva dezenas de guitarras. Legal você ter uma guitarra com sustainer. Mas para você que tem uma guitarra que vai tocar na noite, cara, aquilo lá, ele tá roubando espaço num captador também. Ele funciona, mas não é... Eu acho que não justifica o preço, as modificações, o que você tem que abrir mão. Sendo que você está no Brasil, sabe, que de repente, muito provavelmente, não sei você que está assistindo, mas as pessoas no Brasil elas vão ter menos poder de compra. Então não é um produto que me justifica, sabe, pelo investimento. É legal, mas eu não colocaria um sustainer numa guitarra que eu uso. Talvez uma guitarra, se você tiver uma guitarra para deixar lá, talvez. E qual guitarrista assim, que você pudesse trazer para o Tim Malagoli, assim, seria uma satisfação para você? Assim, qual guitarrista que você admira, assim, que eu falasse, não, esse aqui se fosse um Endorfer... Eu gosto muito do Slash. Tem vários modelos do Slash que a gente vende aqui, mas eu acho que eu gostaria de trazer o Matheus Assato e o Ozielzinho, que é meu amigo, inclusive, mas já usou bastante captador nosso. São dois brasileiros, né, que são caras muito foda, na minha opinião. Que são parecidos, inclusive. Acho que você tem um tipo, hein, cara? Talvez. Não tinha, né? O Oziel já usou o captador nosso, né? Mas tipo... A pessoa ela vai crescendo e vai se desenvolvendo e vão aparecendo marcas, né? Então, é natural esse caminho, né? O Matheus Assato eu não o conheço pessoalmente. Eu gosto bastante, acho que o cara tem uma carreira incrível lá fora. Kiko Loureiro, porra, um cara muito foda também. Gostaria, eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria caras brasileiros que sejam foda, para de repente casar melhor a coisa, né? Você está fazendo um produto brasileiro e de repente você quer
mostrar lá fora, nada melhor do que um cara... Talvez se eu lançasse um captador Signature do Matheus Assato e do Kiko Moreiro. Nos Estados Unidos, talvez o Neo pudesse servir para o Kiko Moreiro, sei lá. Talvez isso tivesse tido uma outra, ou na Europa, no Japão, poderia ter tido uma outra... Uma coisa que eu vejo muito nas marcas americanas, que acho que eu sinto falta nas marcas brasileiras. Eu estava assistindo outro dia aquele documentário do Trainwreck, né, que foi o Woodstock de 99. Puta. E você vê o palco, cara, você vê os equipamentos que os caras todos, né? As bandas de new metal aí dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, os caras estavam todo mundo com PRS, com Mesa Bug. Então existe esse nacionalismo, né, essa parceria. A Mesa Bug lá em Los Angeles, ela teve acesso a vários guitarristas incríveis que fizeram a Mesa Bug que ela quer, porque ela é hoje, né? Então acho que se grandes guitarristas brasileiros acho que olhassem mais para a indústria nacional e fossem mais parceiros nesse sentido de ter um pouco de paciência para a marca, trazer de volta para ele o que ele merece, assim, acho que a indústria nacional estaria muito mais rica e forte, né, de marcas tão fortes quanto uma Mesa Bug, quanto uma PRS, quanto uma... Então ficou apelo aí, a galera aqui Imagina que sonho, cara, ter um time de esses guitarristas estamos falando, tem vários guitarristas excelentes aí que ainda não chegaram nesse ponto, mas estamos falando uma coisa mais comercial, assim, do tipo... Não só comercial, né? Tem a parte comercial, tem a parte até patriótica, vamos falar assim, né? Eu digo dos mais famosos que de repente vão atrair mais visibilidade, né? Sim. E tem marcas que acabam ficando com a identidade de determinados artistas, né? De que você vê a Bogner, por exemplo, o Steve Lukather foi praticamente embaixador da Bogner por muitos anos, e você vê, eu, por exemplo, já tive 2 santos da Bogner, né? O Ecstasy e o Goldfinger. Eu gosto muito mais do Goldfinger do que e a mesma dor que você tem com o Neodymium, eu nunca entendi porque o Goldfinger não vende tanto quanto o Ecstasy. Mas aí, quem usou o Ecstasy? O Steve Lukather. Então, assim, acho que talvez se esses guitarristas referência, né, que estão tocando com os grandes músicos nacionais, os músicos internacionais, acho que vestissem um pouco a camisa, assim, e colaborassem nesse sentido criativo, acho que as nossas marcas, né, não só a minha, não precisa ser a minha marca não, pode ser qualquer concorrente meu que eu vou ficar igualmente feliz. Você vê a Bitronics lá, né? A Bitronics virou uma gigante, né? Referência nacional. Outro dia achei clone no AliExpress, da Bitronics. Eu falei, porra, né, irmão, se os caras estão sendo copiados no AliExpress é porque eles venceram na vida, né? Sim. Eu costumo dizer, a pessoa pergunta se eu ficaria chateado se um chinês fizesse um clone meu. Eu falei, irmão, se um chinês fizer clone meu, eu tô vendendo tanto pedal que eu não preciso nem mais me preocupar com isso. É verdade. É quase uma homenagem, né? Então, ficou um apelo aí, né? Eu acho que... lógico que a gente está falando disso, mas a gente entende o lado do artista, né? Porque o cara, quando ele é um endorser, uma marca super conceituada, o cara, ele tem essa coisa de game, né, e dá visibilidade, né, vai estar no site, ele vai ter acesso a outros artistas, enfim, a outras marcas, então esse negócio é um ganha-ganha, né, mas estamos falando só da vontade, se a gente pode sonhar, né, vamos sonhar direito. Vamos sonhar direito. Eu aceito qualquer coisa. Exato. E daria para colocar muito mais gente aí nessa lista, que, fizesse um time dos sonhos, aí um Dream Team, tipo, sei lá, uns 10 músicos aí, entre guitarristas e baixistas. Tem muita gente boa. Eu tenho, você também, né, tem umas pessoas que a gente vai falar, eu não acredito que esse cara tá usando meu produto, né? Então, assim, tem um monte que usa, mas não fala, porque de repente o cara foi ou comprou, ou de repente a gente conversou, fizeram uma troca, o cara tirou uma foto, mas ele não é um endorser, né? Não tem um contrato, não é pago para falar. Mas dos que usam e que eu não pago e que eu tenho orgulho, um deles é o Sérgio Dias, que eu acho esse cara muito foda.
eu acho que aqui no Brasil ainda com esse... melhorou, mas eu acho que a gente ainda tem esse complexo do vira-lata, é um termo super batido, mas ainda tem. As pessoas elas tendem a valorizar mais uma coisa quando ela tem algum apelo estrangeiro, ou é ou um gringo, ou é um brasileiro que fez sucesso primeiro lá e depois veio para cá. Porque Mutantes, cara, pega, se você não conhece, muitos de vocês vão conhecer, mas pega a importância desses caras no rock nacional. Vê o que foi, o som que os caras faziam já naquela época, né? E a guitarra que Sérgio Dias usava. E esse cara ter captador nosso, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu vi uma entrevista do Kurt Cobain falando que a referência dele era os Mutantes. Eu vi o Sean Lennon falando que a grande... Sean Lennon. A grande influência dele, ó o pai do cara, tinha sido Sérgio Dias. E... acho que ano passado, 2 anos atrás, o Sérgio Dias postou um stories lá, acho que um feed, sei lá, que o Jack White estava no show, porque os Mutantes faziam show no mundo inteiro. E o cara pediu se podia conhecer Sérgio Dias no camarim, cara. Então tem foto dos dois, assim. Olha isso, cara. É um brasileiro que muitas pessoas... Eu fiquei com uma vergonha alheia quando o Sérgio Dias foi num podcast muito famoso aqui no Brasil, e eu vi que o entrevistador, não tinha nem visto um briefing, sabe, da história dos Mutantes e tal, que me deixou muito triste, para não dizer revoltado, porque é o total desconhecimento. Alguém falou, pô, entrevista esse cara aí, alguém que devia conhecer, mas o entrevistador mesmo manjava quase nada. Porra, é histórico, é um cara que faz parte da nossa... Era tipo você pegar um gringo foda dos anos 60 aí, qualquer um desses que esteja vivo, e levar num podcast, e todo mundo pagando pau pro cara, e a pessoa tá fazendo umas perguntas imbecil, sabe? Ah, é? É sério? Umas coisas assim. Assim, ouvir isso é uma coisa. Todos esses artistas gringos que valorizam ele, eu fico feliz de um lado e triste do outro. Assim, feliz pelo reconhecimento que os Mutantes têm e ele tem, mas triste de que a gente precisar dizer isso para outros brasileiros, para que outros brasileiros deem importância para ele. Perfeito. Como se a gente precisasse de aprovação de gringo, né? Então, às vezes eu faço até um pouco de ativismo, assim, quando alguém fala, isso aqui é tão bom, não sei o que, eu falo, tão bom que parece até brasileiro. Boa. Boa. E assim, quando eu falei da questão dos artistas apoiarem nossa marca, assim, é que os Estados Unidos, a China, eles encaram a indústria musical como uma indústria e como um projeto de nação, sabe? Então, a gente paga uma quantidade de impostos absurdo, né? A gente tem que tirar a margem da mão de obra, tirar a margem de lucro, para poder fazer com que nossos produtos, que são muito mais caros em matéria-prima, façam uma competição justa com equipamentos de fora. Então, eu quando fui na ANAM esse início do ano, eu vi lá um pavilhão da China. Os caras não estão lá, cada um com o seu dinheiro. O governo falando, meu irmão, para mim é interessante... a impressão que eu tenho é que a administração brasileira, em termos de governo, ela não enxerga a indústria, né? Não valoriza o dinheiro da indústria da música, da indústria do entretenimento, né? Seja de show, seja de fabricação. E o americano leva isso a sério, sabe? A fábrica da Mesa Bug emprega muitas pessoas, tem um valor agregado absurdo, da Strymon, e diversas outras, né? Você tem lá a Kemper na Alemanha, você tem essas marcas chinesas todas, né? Ampero, Valtone, enfim. Isso é uma indústria pesada e a gente tem um potencial criativo aqui gigantesco. Se a gente faz milagres sem dinheiro e sem incentivo, o que a gente não faria, né? Então, seria importante para a gente, né? Porque geraria mais empregos qualificados, teria possibilidade de técnico de eletrônica, de pessoas de diversas áreas. Nos últimos 2, 3 dias aí, entrevistei umas 4 marcas e o cara fala, não, bicho, não tenho mais condição de fabricar isso, eu trabalho no emprego X e fim de semana eu faço 1 ou 2, sabe?
E, sabe, por que a gente não está vendendo uma fonte de um cara desse, um captador de um cara desse, um pedal, e a gente está trazendo coisa de fora a um preço exorbitante e fica mais barato até com imposto depois, sabe? Então acho que é um pouco disso, assim, né, dessa falta de corporativismo, né, que o americano tem muito, né? Sim. Vai lá nos Estados Unidos, todo mundo tem uma bandeirinha lá na JBS lá, tá lá despontando lá, os caras tão putos, estão querendo acabar com a JBS, não sei o que, tal, porque eles têm esse... acho que falta um pouco desse patriotismo nosso nesse sentido, assim, né, de plano de desenvolvimento, né, de coletivo, né, os artistas, né, colaborando com as marcas crescendo, podendo colaborar com os artistas. Eu demorei 2 anos para poder dar um pedal para alguém que eu gostava, porque eu sabia que se eu ficasse dando pedal para pessoas que fossem... porque assim, tem o Emanuel empresário, né, que admira o artista A, B, C, e tem o Emanuel que sabe que se eu mandar um pedal para um artista A, B, C, que não vai voltar aquilo para mim, sabe? Uhum. Então, até a empresa estruturar, se estabilizar, né, foram alguns anos assim para eu falar, não, eu gosto pra caralho desse cara aqui, eu vou dar um pedal para ele. Você pode falar quem é? Não, não vou falar. Como é que eu vou falar pro cara que eu dei um pedal para ele e ele não me vende nada, não tem relevância comercial para mim? Tá. Mas assim, são vários guitarristas desses, né? Pessoas que não estão acostumadas a fazer review, né? Hoje no nosso meio, as pessoas que têm impacto são as pessoas que às vezes nem gravaram um CD, mas têm 100, 200 mil seguidores no YouTube, né? Sim. Que é uma forma de mídia, né? A gente não sei tanto. Acabou, né? As revistas, né? Que hoje as revistas são as páginas de review e já está mudando, né? As páginas de review já estão perdendo relevância, já está virando outra coisa, né? Mas... enfim, só desabafo. Não, eu vou votar em você. A gente precisava ter alguém assim, mesmo... eu não sei, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que parece que tem essa visão, mas quando entra no meio, que quer tentar fazer alguma coisa, parece que tem uma máquina lá. Parece não, acho que deve ter mesmo. É difícil fazer isso. Mesmo que você tenha uma boa intenção, cheguem lá, deve ser difícil de fazer as coisas acontecer, né? Eu tinha essa fantasia de que a Tajima tinha algum benefício fiscal, né, para fazer feira nos Estados Unidos, né? Aí eu fui conversar com o Ney e ele falou, não, cara, não tem benefício nenhum aqui, tudo aqui é dinheiro nosso, é empréstimo, sabe, não tem absolutamente, e é uma falta de visão absurda. Eu já trabalhei em feiras de exportação, né, Cial, né, que é um evento de alimentação, que você tem lá a Apex incentivando, né, a indústria do frango, da carne, a JBS, tudo aquilo ali é patrocinado e organizado pela Apex, sabe? E por que o dinheiro da JBS é mais importante do que o dinheiro da Tajima, da Malagoli? Os caras só olham números, né? Tipo, quanto que representa, né? Acho que nem isso. Não existe uma coisa política muito por trás, assim. Né? Sim. Eu acho que a indústria nacional é forte. Olha o tamanho da Tajima hoje. Se você pegar todo o mercado, é um número forte, grande. E podia ser muito maior, essa é a questão. Porque a gente fica preso ao mercado nacional. A gente não tem um poder de venda de exportação hoje tão alto, e poderia ter, né? O Pedrone, por exemplo, né? Ele está vendendo um de boutique para a Inglaterra, mas ele vai se arriscar a mandar um amplificador de 20 quilos para outro país, sabe? Ele tem qualidade para competir com o Fargen, usa transformador Smithers, o cara tem referência aí, o cara já deu consultoria para a Giannini, sabe? Mas assim, falta... É como se a gente jogasse eternamente num gramado todo esburacado, sabe? É complicado. Uma vez eu estava conversando com o Daniel, da Música Mercado, na época, deve fazer uns mais de 10 anos, e a gente emitia uns números de venda, não eram todos os números que a gente tinha, mas a gente tinha alguns números de venda de guitarra, violão, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E eu lembro que, comparando aqueles números da época, era o mesmo período, né? Mas era uma outra época. O mercado americano, em termos de faturamento, em termos de venda de produto, ele era 40 vezes maior do que o brasileiro em venda de instrumentos. Esses instrumentos, né? Era instrumentos de cordas, acho que era guitarra, baixo, violão. Eram esses 3 instrumentos. E em quantidade de venda de guitarra, baixo e violão, os Estados Unidos tinham uma venda 40 vezes maior.
Ou seja, a gente tem que estar vendendo para lá, não comprando deles, né? Exato. Já naquela época, você vê, os Estados Unidos era o maior consumidor de produto chinês, mas não era o único. Quer dizer, a China estava vendendo para todo mundo. Mas já nessa época, a grande maioria dos instrumentos vendidos nos Estados Unidos era asiático. China, Indonésia, Vietnã, da Ásia. Então você vê o que esses caras produzem, né, e vendem para o mundo inteiro. Isso não aconteceu por acaso. Não é só porque era barato, foi um dos atrativos, mas teve um trabalho com certeza, de governo, de um monte de coisa. E olha que a gente está falando da China, né? E falar muito, na China, às vezes a gente até é ofendido por algumas pessoas, já aconteceu. Ah, você defende? Não é nada a ver. Mas é inegável que os caras fizeram na questão de exportação, foi feito um trabalho que, se de repente fosse copiado, né, com fazer um lobby de venda do nosso produto, uma ajuda governamental para expor em outros lugares, poderia ser muito, muito bom para a indústria nacional. Com certeza seria, né? Vamos fazer um consórcio aí para. Então é isso, obrigado aí pelo Malagoli. E com essa bomba terminamos. Com esse clima leve, descontraído, a gente termina nosso papo aí. Então dá uma conferida lá no site do Malagoli. Hoje continua Captadores? Captadores.com.br. Captadores.com.br. Cara, aí começou quando a internet era mato ainda, internet apagada, no facão lá. Internet de escada, né? Lembra? Usar 2 linhas para poder ter velocidade. Tinha como fazer isso? Tinha, acho que era o Vela. Pô, mas eu nunca vi. Você tinha que ter 2 linhas em casa. Se você tivesse 2 linhas, ele dobrava, acho que de 68 para 124. Caraca, essa eu não sabia. Hoje a gente fala de, sei lá, quantos megas, gigas, né? Antigamente era 64, 32, né? Baixar. Eu lembro que o primeiro site que eu entrei, você vê, né, coisas. Eu gosto muito de guitarras e carros. O primeiro site que eu entrei na minha vida foi da Ferrari. E demorou alguns minutos, porque o site foi fazer assim. Você lembra? Você estava no site e ia carregando. Hoje em dia a gente não tem paciência. Se tiver demorado 10 segundos, a gente já se fecha, né? Exato. Era outra época. Mas estamos aí. Beleza. Então aí, obrigado. Cara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um ótimo papo. Muito bom. Agradeço. Em breve aí vai estar disponível no Instagram, YouTube. Fechou. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.